Muito bom dia a todos os nossos queridos irmãos, amigos, membros e congregados que nos acompanham nesta manhã através do canal YouTube. Mais um domingo juntos virtualmente. Não é como nós queremos celebrar o Senhor nesta manhã, mas continuamos a lidar com confinamento, com paciência, com respeito. E continuamos a confiar que através do Espírito Santo, mesmo sendo separados fisicamente, estaremos em comunhão diante do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, ele explica muito bem toda a teologia de Deus. Explica sobre o pecado, explica sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, sobre todo o plano e a perfeição de Deus. E ao final de capítulo 11, depois de contemplar todas estas realidades sobre Deus, ele conclui com essas palavras, capítulo 11, versículo 33. Como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência. Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura, quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? O quem lhe servia de conselheiro? Quem antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído? É que tudo veio de Deus e tudo existe por Ele e para Ele. A Deus seja dado o louvor para todo o sempre. Amém. Amém quer dizer assim seja. Então Paulo estava a chamar as pessoas que leram esta carta para contemplar a grandeza de Deus e a única resposta apropriada é adoração, é louvor, é atribuir a Deus o que Ele merece. E isso é o propósito do nosso tempo nesta manhã. Como sempre, nós estamos aqui não esquecendo a realidade que nós estamos a viver, não a esquecer os desafios, as alegrias, as oportunidades, tudo que nós passamos dia após dia, mas sempre a lembrar que tudo que nós experimentamos aqui acontece dentro da realidade de um Deus soberano, poderoso, que tem toda a ciência, que tem toda a sabedoria, um Deus que gosta de partilhar esta sabedoria para com seu povo. Vamos agora ter um momento de oração. Oremos. Senhor Deus, mais um domingo nós nos reunimos aqui. Nós separamos este tempo para contemplar mais uma vez a Tua grandeza, a Tua perfeição, a Tua majestade. Reconhecemos que diante do Senhor não somos nada. Não somos nem gafanhotos, não somos nada em comparação à realidade de quem Tu és. Lembramos que Tu és todo-poderoso, que Tu é o Senhor que tem pleno conhecimento de todas as coisas, até as profundezas do nosso coração. É o Senhor que sabe o que virá amanhã. É o Senhor que sustenta cada um de nós diariamente, através da Tua graça, através da Tua misericórdia e por causa da Tua paciência, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui a declarar com a nossa presença, a declarar com os nossos lábios que nós cremos que tudo veio de Deus, tudo existe para Deus. E a razão pela qual nós estamos aqui nesta planeta para viver, para respirar, é para adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Senhor, venha mais uma vez, através das palavras que nós vamos ler, através dos cantos que nós vamos cantar, queremos contemplar a realidade de quem Tu és, Pai, Filho e Espírito Santo. Aceita, Senhor, esta expressão, este sacrifício, esta oferta de louvor e adoração do Teu povo aqui nesta manhã. Oramos em nome de Cristo. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos agora. O primeiro cântico é uma declaração da realidade do que Paulo escreveu. Deus do universo, maravilhoso Criador, Tu és santo,
Tu és santo, tu és santo. E estamos a reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Porém, no segundo cântico, nós lembramos que Deus não se manteve distante da sua criação. Ele é separado da sua criação, mas ele não se manteve distinto, longe da sua criação, porque nós vamos lembrar, adoramos o Cordeiro Santo que morreu. Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória, cheio de verdade, para mostrar-nos o caminho pelo qual podemos voltar para a casa do nosso Pai que está nos céus. Vamos cantar juntos. Deus do universo, de toda a criação, tu reinas sobre céus e terra, glória a ti, adoração, Deus maravilhoso e criador, tu és santo, santo. Santo, Santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu, da luz de um novo dia, sempre vou me alegrar, se na escuridão me teu nome vou chamar, Deus maravilhoso e criador, tu és santo, santo, o universo mostra o teu esplendor, tu és santo, santo, Deus da terra e céu, da terra e céu. Aleluia, a ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre terra e céu. Maravilhoso e criador, tu és santo, santo, o universo mostra o teu esplendor, tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos
Oramos mais uma vez. Senhor Deus, nós acabamos de cantar sobre a grandeza da Tua criação, sobre a realidade que tudo que existe revela a Tua glória para conosco. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és um Deus distinto, separado, diferente. E Tu és o Deus que enviou o Seu Filho aqui na terra para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados dos nossos pecados, regenerados, transformados, redimidos, apresentados ao Senhor, aceitos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos nestes momentos específicos a reconhecer diante do Senhor as nossas falhas, os nossos pecados, aqueles momentos na última semana em que nós fomos seduzidos para esquecer da Tua bondade, para esquecer do Teu amor para conosco. E por causa disso, Senhor, ficamos ansiosos, preocupados, perturbados. Então, Senhor, perdoa-nos esta falta de fé. Perdoa-nos, Senhor, esta realização que em Ti, Senhor, encontramos tudo que nós precisamos para viver aqui e agora, de acordo com a Tua perfeita vontade. Mas é por causa do Cordeiro que morreu que nós podemos entrar com confiança a buscar o perdão que o Senhor oferece de graça através do Teu Filho. Perdoa-nos, Senhor, limpa-nos, transforma-nos, levanta-nos mais uma vez para que possamos continuar a servir-Te com amor, com gratidão, para que possamos amar uns aos outros, tal como o Senhor nos mostrou, tal como o Senhor nos ama através de Cristo. Oramos em nome de Cristo. Amém. Hoje continuamos a focar nesta parábola que encontramos em Lucas 15. Agora vamos ter a leitura mais uma vez de Lucas 15, versículo 11 para o resto do capítulo. E logo após a Lidiane vai nos dirigir num tempo de intercessão. E hoje nós vamos focar nos ministérios da CPV e vamos focar no ministério dos adolescentes e dos jovens. E logo após vamos cantar um grande cântico que descreve o poder da graça de Deus. É a graça que nos liberta. É a graça que facilita com que nós possamos chegar à casa do Pai. E prosseguiu. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Foi então que caiu em si e pensou: Tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem, e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou mais a ter com meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: Tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e apareceu.
e começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse-lhe: Foi o teu irmão que voltou, e o teu pai matou o bezerro mais gordo, por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: Sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas, e mataste logo o bezerro mais gordo? Meu filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos-nos porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Bom dia, irmãos. Hoje, o nosso momento de intercessão será voltado para as crianças, os adolescentes e os jovens da nossa igreja. Todos nós estamos a passar por desafios nesse momento e para eles também não tem sido fácil. As crianças estão em casa sem ver os seus colegas, sem poder sair para brincar com o clima tão chuvoso, o que é de fato um desafio também para os pais, que precisam trabalhar e dar atenção às crianças ao mesmo tempo. Os adolescentes e jovens estão com as aulas 100% online e muitos deles não têm a mesma facilidade de aprendizado através das plataformas virtuais. A quantidade de conteúdo ensinado nesse modelo também está a ser maior, o que demanda ainda mais horas de estudo para os adolescentes. Alguns dos nossos jovens estão na fase de fazer os testes que os possibilitarão entrar na universidade no próximo ano letivo. Entretanto, as formas de avaliação ainda estão um pouco incertas por conta da pandemia, o que adicionou ansiedade e estresse a esse momento de decisões tão importantes. Temos ainda jovens que já estão na universidade e também no mercado de trabalho, com uma rotina demandante e exaustiva. O Ministério de Jovens tem tentado manter os encontros e a comunhão entre os jovens, mesmo com as restrições impostas pela situação. Vamos juntos orar pela vida dos nossos adolescentes e jovens nesse momento. Senhor Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, Deus querido, pela variedade que temos na nossa igreja, por termos crianças, adolescentes, jovens de idades tão variadas, meu Pai querido, que estão passando por desafios parecidos nesse momento, meu Pai. Todos eles estão enfrentando esses desafios das restrições, meu Deus querido, que modificaram suas rotinas, meu Pai, que modificaram a sua maneira de estudar, meu Deus querido, a quantidade de estudos que eles têm, meu Pai querido, a dificuldade de se encontrar com os outros jovens, Deus, com os seus amigos, com os seus colegas da escola e também da igreja, meu Pai. O Senhor sabe, Deus querido, o desafio que cada um deles tem enfrentado, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus querido, pelas crianças que estão em casa, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor dê paciência a elas, Deus querido. Nós sabemos que é difícil para que elas possam compreender, meu Deus, o que está acontecendo e o porquê dessas coisas, meu Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor acalme o coraçãozinho delas, meu Deus, que o Senhor dê paciência a elas, Pai. Da mesma maneira, paciência aos pais, sabedoria a eles, Deus querido, para que eles possam conduzir as crianças nesse momento, meu Deus. Senhor Deus, nós te pedimos, meu Pai, pelos adolescentes que estão enfrentando esses desafios agora, com essas aulas, meu Pai querido, online, que eles possam conseguir, Deus querido, aprender, mesmo com esse modelo de ensino, meu Pai, mesmo com essas barreiras, Deus querido, que essas aulas online trazem, meu Deus querido, que os professores possam ter sabedoria também, meu Deus, para lidar com essa situação, meu Pai, que essa cobrança, Deus querido, que agora está ainda maior com os estudos, meu Pai, possa ser acertada, meu Deus, que eles consigam, Deus querido, ter tempo e habilidade, meu Deus, para cumprir todas essas tarefas extras que eles estão tendo, Deus querido, que o Senhor os ajude, meu Pai, que eles não venham a esquecer, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Da mesma maneira eu peço, Deus querido, por aqueles jovens que estão nesse momento de decisão, meu Pai, esses jovens que
estão nesse momento de escolher suas carreiras, meu Deus querido, de escolher para onde irão no próximo ano letivo, meu Pai querido, o que irão estudar, Deus querido, muitas dessas decisões envolvem mudança de país, meu Pai, envolvem mudanças muito grandes, meu Deus, e em meio a todo esse estresse, Deus querido, e a toda essa dificuldade dessas escolhas, meu Deus, existem essas incertezas quanto aos testes, meu Pai, diferentes avaliações, meu Deus querido, a maneira como eles acharam que seriam avaliados, talvez não seja dessa maneira, meu Pai, avaliações diferentes para cada aluno, meu Deus, o que às vezes parece ser injusto, Deus querido, a maneira de avaliação, meu Pai, ó Deus, mas que o Senhor possa tranquilizar os nossos jovens, meu Pai, que o Senhor possa acalmar o coração deles, meu Deus, que o Senhor possa tirar toda essa ansiedade, Deus querido, toda essa preocupação, meu Pai, que eles possam ter certeza, Deus querido, que o Senhor já cuidou de tudo, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Nós pedimos ainda, meu Deus, por aqueles jovens que já estão na universidade, meu Pai, que já estão trabalhando também, Deus querido. Nós sabemos que é difícil, meu Pai, conciliar as coisas muitas vezes, meu Deus. Nós sabemos o quanto a universidade também é demandante, Pai querido. É um ambiente diferente, meu Deus querido, da escola, mas que demanda de nós também muita atenção, Deus, muito estudo, muitas horas, meu Pai. E além disso, adicionados o horário de trabalho, meu Pai. Que o Senhor dê força para esses jovens, meu Deus querido, que o Senhor dê sabedoria a eles para administrar o tempo, meu Pai. Que eles possam encontrar tempo para descansar, meu Deus, encontrar tempo para estar contigo, Pai querido, encontrar tempo para ser dedicado ao Senhor, meu Pai. Deus querido, nós ainda queremos te pedir, meu Deus, pelo Ministério de Jovens, meu Pai. Ó Deus, o Senhor sabe que tem sido um desafio, meu Deus querido, manter as atividades com todas essas restrições, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus. Que o Senhor continue ajudando a mim, ao Leopoldo, Deus querido, e as outras pessoas que estão envolvidas, meu Pai, a ter criatividade, meu Deus, a ter sabedoria, meu Deus, a ter inteligência, meu Pai querido, para ajudar os nossos jovens, Pai, a ajudá-los a crescer espiritualmente, meu Deus querido, a se desenvolverem, meu Pai, a se envolverem ainda mais com o Senhor, meu Pai, a desenvolverem e a praticarem as disciplinas espirituais, meu Deus, que o Senhor nos ajude, meu Pai, que nós possamos continuar a promover, Deus querido, a comunhão entre eles, mas que nós também possamos ajudá-los, Deus querido, no seu crescimento espiritual, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos ajude, Deus querido, a ajudar os nossos jovens, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por
teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Vamos agora continuar a focar em Lucas 15, mas antes vamos fazer mais uma oração. Senhor, mais uma vez temos o privilégio de abrir a Tua Palavra, de ler as palavras que foram escritas há séculos pelos Teus servos fiéis. Hoje vamos contemplar esta parábola que Jesus contou aos seus seguidores e percebemos que é só por meio do Espírito Santo que nós possamos compreender e perceber o que foi que Jesus queria partilhar com esta parábola. Então ajude-nos, Senhor. Ilumina o nosso coração para que possamos perceber, compreender e responder à Tua Palavra nesta manhã. Oramos em nome de Cristo. Amém. A parábola que nós estamos a estudar em Lucas 15 é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas como nós vimos na semana passada, não é uma parábola somente sobre uma personagem. Tem o pai e tem os seus dois filhos. Então, propriamente, nós deveremos dizer que é a parábola do pai e dos dois filhos. Mas essa palavra, parábola, significa literalmente lançar juntos. O que quer dizer que cada vez que Jesus contou uma parábola, não foi simplesmente uma história que Jesus contou para manter a atenção dos ouvintes. Foi que através dessa história, Jesus lançou junto uma outra verdade muito importante sobre Deus, sobre o reino de Deus. E ele jogou esta verdade junto com a história para corrigir algum mal-entendimento ou para reforçar o ensino que ele estava a dar para aquele povo, para os seus discípulos, ou até para os fariseus que muitas vezes ficaram para ouvir as palavras de Jesus. Então, o contexto em que Jesus falou esta parábola é sempre importante para que possamos perceber qual é esta verdade que Jesus está a lançar junto com a história. E como Chris explicou na semana passada, no início de Lucas 15, nós encontramos o relato de que muitos cobradores de impostos, outros pecadores, estavam a chegar a Jesus para ouvi-lo. E os fariseus, os líderes religiosos, não gostaram nada do que estava a acontecer. Eles até ficaram revoltados com Jesus. Lemos em versículo 2 de capítulo 15. Como é que ele, que é Jesus, recebe pecadores e come com eles? E a resposta de Jesus foi contar 3 parábolas. O pastor que foi atrás da ovelha perdida, a mulher que foi atrás da moeda perdida. E aqui nesta parábola que estamos a focar nesta manhã, Jesus contou sobre um pai e 2 filhos. E através desta história de um pai e 2 filhos, Jesus lançou juntos uma verdade para corrigir o mal entendimento dos fariseus em relação a como Deus trata os seus filhos, trata os pecadores e também a forma pela qual um pecador possa voltar para a casa do Pai. Na semana passada nós estudamos a personagem do Pai e nós descobrimos que o Pai foi paciente com os seus 2 filhos. O filho mais jovem cometeu uma grande ofensa a pedir a sua herança e sair da casa do pai. Porém, o pai se mostrou compassivo, paciente, vigilante a esperar ansiosamente pelo regresso do seu filho para casa.
E quando o filho regressou para casa, o pai o acolheu, o pai o recebeu com amor, com alegria, com grande celebração. Então Jesus estava a dizer para os fariseus: vocês não percebem o quanto Deus ama as pessoas que se encontram longe dele. Vocês não percebem como meu pai anseia pelo regresso dos seus filhos perdidos? Jesus estava a dizer: se Deus amar pecadores arrependidos desta forma profunda, desta forma graciosa, quem são vocês para rejeitar as pessoas que estão a voltar para Deus? Jesus lançou uma verdade como história. A verdade que Deus é gracioso, Deus é paciente para com pecadores que se arrependem. Mas hoje nós vamos focar no filho mais jovem, o que eles conhecem como o filho pródigo. E lemos no versículo 13, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra distante. Reuniu tudo. É um resumo de tudo o que tinha acontecido. Como sabemos, o filho pediu a sua herança, era como declarar ao pai: eu queria que tu fosses morto, pai. Eu queria que o Senhor não estivesse mais cá para que eu pudesse receber o que é meu. O filho mais jovem rejeitou o amor e o cuidado do pai. Partiu para uma terra distante. Do nosso ponto de vista, não faz sentido. Não faz sentido. Estava na casa do pai. Era filho, com dignidade, com identidade. Não lhe faltava absolutamente nada. Teve um propósito na vida que era para amar o seu pai, que era para servir o seu pai, que era para desfrutar da comunhão plena na casa do seu pai. Mas de repente ele resolveu: não, para mim não é suficiente, eu quero mais, eu vou juntar tudo que é o meu, eu vou para uma terra distante, porque é ali que eu vou encontrar o que me falta aqui na casa do meu pai. Ele viajou, quebrou todos os laços com a sua família, quebrou todos os laços com a sua tradição de família, com a sua própria cultura. Foi uma ruptura total e completa. E mais uma vez, para nós, parece estúpido. Mas para o filho mais jovem, naquele momento, partir para uma terra distante foi algo atraente, foi algo desejável no coração dele. Aí é a questão mais importante. Antes de fisicamente partir para uma terra distante, alguma coisa estava a acontecer no coração do filho mais jovem. No coração ele começou a duvidar a bondade do pai. No coração ele começou a duvidar o seu próprio propósito de vida. Ele chegou a pensar: aqui falta-me alguma coisa. Aqui na casa do meu pai não é suficiente. O que eu procuro, eu só posso encontrar numa outra terra distante, longe da casa do meu pai. E a verdade que Jesus está a lançar com esta personagem mais jovem é o fato de que o filho representa a humanidade. O pai representa Deus. Jesus estava a mostrar que a atração de uma terra distante para viver longe da presença de Deus existe no coração de cada ser humano. Nós vimos isso claramente em Gênesis 3 pela primeira vez. O relato da criação, Adão e Eva a desfrutar plena comunhão na beleza, na perfeição do jardim de Éden. Não lhes faltava nada. Tiveram tudo o que eles precisavam para sobreviver de uma forma muito abundante na sua vida. Receberam a orientação de Deus
algumas diretrizes para orientá-los, para que eles pudessem viver em comunhão com Deus e desfrutar tudo. Mas logo veio o inimigo na forma de uma serpente e começou a colocar dúvidas no coração da Eva e depois do Adão. Deus não é tão bom assim. Deus realmente ele quer limitar vocês. Deus não quer o melhor para vocês. A serpente disse: vá lá, coma aquela fruta, não vai fazer mal. O casal se entregou às mentiras de Satanás. Desobedeceram às orientações de Deus, comeram o fruto, e o relacionamento de amizade e comunhão com Deus foi totalmente estragado e foram expulsos da presença de Deus. Hoje em dia nós não encontramos Satanás na forma de uma serpente, muito menos como um pequeno diabo vermelho, com chifres na cabeça, com rabo, com um forcado na mão. As estratégias de Satanás hoje em dia são muito mais sutis, porém com o mesmo propósito: criar dúvidas em nosso coração sobre o amor e sobre a bondade de Deus. Dizem que a Europa é um país secular. A influência da Bíblia, a influência da igreja na formação cultural do povo nesta parte do mundo desapareceu há muitos anos. E como cristãos, como discípulos de Deus, de Cristo, nós lamentamos esta realidade. Mas esta realidade não aconteceu de um dia para o outro. Foi durante várias décadas em que os cidadãos europeus escutaram as vozes sutis do diabo. Autoridade é mal. Religião é uma invenção dos poderes para controlar o povo. A Bíblia é um livro de fábulas. A ciência é aí que tem todas as respostas. Deus não existe. Deus não ama. Deus não é bom. Deus morreu. Joga fora toda a sua tradição cultural de séculos e séculos para que vocês possam encontrar o que lhes falta: satisfação, alegria, contentamento. A Europa se entregou às mentiras de Satanás e partiu para uma terra distante, longe de Deus. É fácil apontar o dedo para a sociedade. É mais difícil admitir que esta mesma tentação de uma terra distante pode existir em meu coração e pode existir no coração de vocês. Por que é que eu estou a enfrentar isto ou aquilo? Doença, desafios financeiros, relacionamentos quebrados. Por que é que Deus não me der o que eu quero? Por que é que há injustiça na sociedade? Por que é que Deus não faz alguma coisa? Se eu tivesse isto ou tivesse aquilo, se eu pudesse fazer isto ou fazer aquilo, aí sim eu ficaria satisfeito. São as mentiras do Satanás, são as vozes que atacam o nosso coração, vozes que sussurram: Deus não ama, Deus não é bom. Haverá algo melhor longe de Deus. E no nosso coração, acabamos por partir para uma terra distante, dando costas a Deus no nosso coração. O filho pródigo teve que fazer as malas e viajar longe da casa do pai. Nós não precisamos nem fazer as malas para ficar numa terra distante de Deus. A ideia de viver longe do pai atraiu o filho pródigo. Ele partiu e foi para uma terra distante, mas não foi o que ele esperava encontrar.
No versículo 17 nós lemos: foi então que caiu em si e pensou. Foi então, depois de algumas coisas, depois de gastar tudo o que possuía em forma irresponsável, teve uma fome na terra, ele começou a passar necessidade, procurou emprego, não encontrou nada porque não havia empregos por causa da crise e acabou por guardar porcos num campo de um senhor. Porcos, o animal sujo para os judeus. Ele chegou a desejar comer o que os porcos receberam de alimentação. E lemos no final de versículo 17, mas ninguém lhe dava nada. Estava no fundo do poço, verdadeiramente vazio, perdido, desesperado. A alegria e a satisfação que ele sonhava encontrar por viver longe da casa do Pai, numa terra distante, não resultou. Foi uma ilusão. Totalmente uma ilusão. O rei Salomão foi um homem sábio, foi um dos reis de Israel, teve riquezas sem igual, inteligência incrível, bens materiais, amantes. Ele teve acesso a tudo o que o mundo pode oferecer. Ele escreveu um livro chamado Eclesiastes, pode encontrar no Velho Testamento, perto dos livros de Salmos. E neste livro ele refletiu sobre tudo que há debaixo do sol. Um código que ele coloca nos escritos para descrever o mundo sem contemplar, sem considerar a realidade do Criador. E ele refletiu sobre tudo que o mundo físico oferece. Inteligência, riquezas, amor, sucesso. E ele chegou a uma conclusão. Ilusão. Pura ilusão. Tudo é uma ilusão. Viver no mundo longe de Deus, sem considerar Deus, resulta em ilusão e frustração no fundo do coração. Se olharmos para a nossa sociedade em que vivemos, o que é que nós podemos ver? Tecnologia incrível. A internet, o World Wide Web, o mundo global, virtual, onde nós temos pleno acesso a muitas coisas. Informação, entretenimento, milhares de amigos virtuais no Facebook, no Snapchat, no Instagram. Hoje em dia temos acesso à educação e formação até de graça. Tem aqui em Portugal formação do cidadão. Uma formação que leva a pessoa a considerar que há vários estilos de vida. Não deve seguir a tradição cultural de milênios, nem os factos de biologia. Pode ser o que você quer ser. Estamos a perceber as leis que os países europeus estão a promover, que estão a aceitar, leis que, no fundo, é para proteger os direitos de cada um. Mas acaba por oferecer a escolha para casar com quem eu quero casar, seja homem, seja mulher, seja quem for. Tem a escolha de uma mãe para terminar a vida do bebê no seu ventre, até o momento de nascer aquele bebê. Tem lei para proteger a escolha de alguém que está a sofrer para terminar a sua vida na hora que esta pessoa desejar. São situações complicadas, delicadas. Mas o que nós vemos na sociedade com todas essas opções, com toda esta nova liberdade, por que é que há tanto dissatisfação na vida? Por que é que há tantas pessoas deprimidas, em depressão?
Porque é que haja tanto descontentamento entre a sociedade em que nós vivemos. O nível de suicídio nunca tem sido mais alto entre os jovens e os adolescentes. E é curioso que o pico deste aumento em número de suicídios é exatamente quando as redes sociais começaram a aparecer e têm influência sobre a vida dos adolescentes e dos jovens. Ou seja, a sociedade em que nós vivemos é um comprovativo, é uma prova do que encontramos no filho pródigo. Experimentar satisfação longe da casa do Pai, longe da presença de Deus, é uma ilusão. Não é verdade, não é real, não vai satisfazer. E ao final do seu livro, o rei Salomão ofereceu a solução. Versículo 12, capítulo 1 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador enquanto fores jovem, enquanto não vierem os tempos difíceis e os anos em que vais dizer, não sinto gosto em viver. Lembra-te do teu Criador. Salomão diz. O filho pródigo lembrou-se do seu pai. Lucas 15, versículo 17 diz, caiu em si e pensou. Tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem, eu estou para aqui a morrer de fome. Eu vou mais ter com meu pai. Ele disse, acabou. Eu vou para casa, eu vou ter com meu pai. Ele teve saudades da casa do Pai. E nós percebemos muito bem esta palavra, saudade. É aquela ansiedade de estar em casa, de sentir seguro, de estar no berço da família, a ser abraçado, a ser cuidado, a ficar à vontade, porque tudo é familiar. E para muitos de nós aqui na comunidade de Pedras Vivas, o sentimento de saudade de casa é muito forte. Estamos a fazer uma vida nova em Portugal, estamos a gostar do país, estamos a gostar das oportunidades, das novas amizades, mas de vez em quando, ao pensar sobre Irlanda do Norte, a pensar sobre o Brasil, a pensar sobre qualquer outro país que não é Portugal, vem aquele aperto no coração que nós chamamos saudade. O desejo de regressar para casa. E para nós é fácil, é só fazer as malas, marcar passagem, ir ao aeroporto, embarcar e dentro de algumas horas estaremos lá no aeroporto a ser recebido com alegria pelos nossos familiares. Não é tão fácil atualmente por causa do Covid, percebemos isso, é mais complicado e enfrentamos desafios para conseguirmos voltar para casa. Mas o que nós enfrentamos atualmente não é nada em relação ao que o filho pródigo enfrentou na hora de pensar, eu vou ter com meu pai, eu vou para casa. Ele tinha duvidado o amor e a bondade do pai. Ele tinha dado as suas costas ao pai, agiu como se o pai fosse morto. Quebrou todos os laços, partiu e foi para uma terra distante. Ao pensar na possibilidade de voltar para casa, ele começou a pensar para si próprio. O que eu posso fazer para restaurar este relacionamento que é quebrado? Ele preparou um discurso. Versículo 8. Pai, pequei contra ti e contra Deus. O filho resolveu reconhecer o seu erro, sem oferecer desculpas, sem apontar para as circunstâncias, sem apelar para qualquer outro fator da sociedade, da sua formação cultural, das suas emoções. Não, com sinceridade, simplicidade, ele decidiu assumir a sua culpa diante do Pai e diante de Deus. Eu vou para o meu Pai e vou dizer, Pai, pequei contra Deus e contra ti.
pequei, cometi uma ofensa grave. O filho pensou bem em fazer isso. O filho resolveu aceitar as consequências do seu pecado. Versículo 19. Já nem mereço ser teu filho. Ele percebeu que pecado traz estragos para a vida. Significa afastamento de Deus. Significa viver no exílio, longe do cuidado, da proteção e a proteção de Deus. Significa perder todo o privilégio de ser chamado e ser recebido como filho de novo. De novo, o filho pensou bem. Vou assumir o erro, eu reconheço as consequências. E ao final o filho resolveu fazer apelo ao pai. Ele decidiu sugerir ao pai, mas aceito-me como um dos teus trabalhadores. Estava a dizer, pai, eu sei que não há hipótese de ser o seu filho de novo. Mas será que eu posso pelo menos ir e trabalhar pelo Senhor? Não como um servo que vive na sua casa, mas como o Senhor possa contratar-me quando tiver necessidade. Eu vou ser um trabalhador a ser contratado pelo Senhor. Será que o Senhor pode me contratar? O filho pensou que talvez que podia ganhar o favor do pai de novo. Ou se calhar pensou que ele ia fazer um tipo de penitência. Ele poderia usar o salário para devolver o valor da herança que ele gastou e perdeu na terra distante. O que o filho estava fazendo na sua cabeça foi natural. Eu errei, eu cometi pecado, cabe a mim tentar resolver esta situação. Deve haver alguma coisa que eu posso fazer para restaurar e reconciliar o relacionamento quebrado com meu pai. Foi um raciocínio natural, mas foi um raciocínio totalmente errado. Porque este raciocínio de ir e contribuir, ir e restaurar, ir e fazer alguma coisa para ganhar o favor do pai, não considerou a realidade do amor do pai. Este raciocínio não percebeu nada da graça do pai. No versículo 20 nós lemos, levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou nos braços e cobriu de beijos. Imagine a surpresa na cara do filho. Sujo, magro, abalado por tudo que ele passou na terra distante. Ele volta para casa, nervoso, ansioso, a ensaiar na sua mente o discurso que já preparou, mas de repente de longe vem o seu pai a correr. Que vergonha para um cidadão da estrutura do pai, um dono de vários campos, um senhor de idade, de respeito na sociedade, a correr. E o filho recebeu e que mal podia esperar o abraço do pai, o beijo do pai. O filho respirou fundo e começou a falar o discurso que já havia preparado. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Mas antes de fazer qualquer apelo para o pai, antes de fazer qualquer sugestão de penitência, o pai chamou os servos. Traga o melhor fato. Coloca um anel no dedo dele. Coloca sandálias aos seus pés. O pai devolveu ao filho o símbolo de ser aceito como filho. O pai mandou uma grande celebração.
e veio aquelas palavras que o filho pródigo nunca pensou em ouvir de novo. Este, meu filho. Este, meu filho. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. Junto com esta história do Pai e dos Filhos, Jesus lança a verdade da graça e da misericórdia de Deus para com os que se encontram longe de Deus. Os que caem em si e reconhecem o seu erro. Os que querem voltar para a casa do Pai, os que confessam os seus pecados a Deus, os que reconhecem que não têm direito a nada. Os que acham que precisam ganhar o favor do Pai por fazer isso ou por fazer aquilo. Para essas pessoas, Jesus declara: venham para a casa do Pai. Para cada um de nós, Jesus declara: venha para a casa do Pai. Serão bem-vindos, serão bem recebidos. Haverá restauração e reconciliação. Haverá abraços e beijos. Haverá a possibilidade de ser mais uma vez tratado como filhos. Meu Pai é compassivo. Meu Pai é amoroso. Meu Pai é misericordioso. E a sua graça é infinita. O que Jesus descreve nesta parábola não é uma história, não é um sonho, é uma verdade. E sabemos que é uma verdade por causa dos eventos da Páscoa. Hoje estamos na Quaresma, 40 dias de preparação para celebrar a Páscoa. Porque foi ali na Páscoa que Jesus, pela sua morte, pagou o preço pelos nossos pecados para cancelar o débito dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, nesta carta de Romanos, resume a situação de cada ser humano desta forma. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna. Merecemos a morte, merecemos a condenação do Pai, mas o que nós recebemos por causa de Jesus é a vida eterna, reconciliação, restauração. O filho pródigo partiu para uma terra distante. Ele foi seduzido pelas vozes no seu coração que disseram: o seu pai não é bom. O seu pai não te ama. E foi ali, numa terra distante, que ele experimentou uma ilusão. A ilusão de encontrar satisfação e alegria longe da casa do seu pai. Foi ali que ele sentiu saudade da casa do Pai, caiu em si, resolveu voltar para o Pai, reconheceu o seu erro, pequei contra ti e contra Deus, reconheceu as consequências, não mereço mais ser conhecido como seu filho. Mas não, nunca cogitou, nunca imaginou, nunca pensou na realidade da graça e da misericórdia do Pai. Onde é que nós nos encontramos hoje? Como é o nosso coração? Há vozes que falam, vozes que sussurram: Deus não ama, Deus não é bom, haverá algo melhor longe de Deus. Se encontra a viver longe de Deus neste momento, como se fosse uma terra distante, longe da casa do Pai? Está feliz? Está satisfeito? Está contente? Ou será que tem saudades de sentir segurança, de ser acolhido, de ser amado, de ser realizado? A solução
É simples. Arrepende-se e volta para a casa do Pai Celestial. Confessa os seus pecados. Venha com um coração contrito e confiar somente no sacrifício perfeito de Jesus. E tal como o filho pródigo, a chegar a casa, vocês vão perceber que será bem-vindo. Tu também possas ouvir as palavras de Jesus. Tu és o meu filho. Vamos orar. Senhor, neste momento, faltam-nos palavras para expressar gratidão ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela realidade desta oferta que o Senhor revela para nós gratuitamente. Senhor, se tiver pessoas entre nós nesta manhã que se encontram longe da casa do Pai, estão a pensar que gostavam de voltar para casa, mas não sabem como fazer, não sabem o que é que eles podem fazer para restaurar, para pedir perdão. Oro para que o Espírito Santo possa convencê-los de que é simplesmente reconhecer o erro, reconhecer as consequências e fazer apelo à misericórdia e à graça do Senhor através de Jesus Cristo. E para outras pessoas, Senhor, nesta manhã, outras pessoas que são os seus filhos há vários anos, há vários meses, há várias décadas até, ainda vem para nós, Senhor, de vez em quando, esta atração de uma terra distante. Mas o processo é igual, Senhor. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos voltar para a casa do Pai, onde seremos bem-vindos, aceitos, restaurados e perdoados. Oh, Senhor, ajude-nos a compreender a realidade da Tua graça em Cristo Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém. Nós vamos terminar o nosso tempo nesta manhã por mais um cântico muito simples, porém um cântico que tem uma verdade muito, muito importante. Olhe para a cruz e para a cruz eu vou. É ali que nós chegamos quebrantados pelo amor e pela graça de Cristo. Mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor, merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz
agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E agora que esta graça maravilhosa de Jesus Cristo, este amor infinito e incrível do Deus Pai, e a comunhão e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Amém. Esta semana vamos ter a nossa reunião na quarta-feira, reunião de oração. Voltamos para quarta-feira às 20 horas, através da plataforma Zoom. E na semana passada tivemos um live na quinta-feira. Se não foi possível assistir o live, continua a ser disponível no canal YouTube. E há outros recursos disponíveis na página da CPV no internet. Podem encontrar várias pregações, tem um arquivo de pregações onde você pode saber mais sobre este amor, sobre esta graça, sobre esta realidade do nosso Deus incrível. E no próximo domingo iremos terminar o nosso foco nesta parábola e o pastor Luciano vai ajudar-nos a contemplar a personagem do irmão mais velho. Muitas vezes uma parte esquecida quando contemplamos esta parábola, porém revela muitas verdades importantes para nós. Então no próximo domingo vamos terminar os nossos estudos em Lucas 15. Então, uma semana abençoada a todos. Deus os abençoe, Deus os protege, Deus esteja ao seu lado.